Vamos dar sequência então ao nosso projeto de falar sobre os crimes contra a pessoa idosa estabelecidos no Estatuto do Idoso nesse mês de junho, que é o mês em que a gente promove ações de conscientização da violência contra a pessoa idosa, sendo dia 15 de junho o nosso marco mensal das atividades dessa data estipulada pela ONU. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre o artigo 99. É um artigo muito importante que tem uma abrangência bastante grande, certo? Vou ler para vocês. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, sujeitando-o a trabalho excessivo ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Aqui, gente, entram várias questões do dia a dia. Quando a gente fala expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica, entram as questões de chantagem, entram as questões de reclusão, de manter o idoso em afastamento social, do cuidador ou do filho responsável criar barreiras para que as pessoas acessem esse idoso, não deixando visitar, não deixando falar ao telefone, porque tudo isso tem impacto na saúde, tanto física quanto mental. Ainda privar de alimentos e de cuidados indispensáveis quando é obrigado a fazê-lo. Como eu falei lá no artigo 98, essa obrigação de fazê-lo é determinada em lei. De novo, do idoso, os filhos e os netos, depois ascendentes, os pais, se esse idoso ainda tem pai, depois, não havendo nem filhos, nem netos, nem pais, a gente vai para os irmãos e os sobrinhos, sendo que cada um deles pode ser chamado à responsabilidade de maneira suplementar. Então, o filho vai pagar um pedaço, o neto vai pagar outro pedaço, de repente um sobrinho vai pagar outro pedaço, como é feito nessa balança de possibilidade e necessidade na determinação das obrigações, principalmente de alimentos, tá? Como é feito no direito de família, certo? Então, quando a gente coloca aqui expor a perigo, essa exposição, ela não precisa ser uma exposição iminente, não significa você levar o idoso para a beira de um abismo e talvez ele caia, né? Expor a perigo significa você não cuidar do seu entorno, não cuidar daquilo que é necessário para que o idoso tenha uma vida equilibrada e a sua saúde preservada. Mas vamos lá, nós estamos falando de que tipo de idoso? Necessariamente a gente fala dos idosos aqui que não tem mais a capacidade do autocuidado, né? Tudo bem, a gente é responsável também pelos idosos, né? Por qualquer idoso, mas especialmente os idosos que não têm capacidade mais do autocuidado, seja por uma questão financeira, seja por uma dificuldade motora, seja por uma questão de discernimento ou de cognição ou de alguma doença que já prejudique a sua manifestação de vontade e o exercício das suas atividades da vida diária. Então aí entra realmente a obrigação familiar primeira, depois comunitária e do Estado em prestar essas atenções às necessidades da pessoa idosa, tá? Então, lá no artigo 99, nesse artigo 99, o bem protegido, fica claro, é a vida e a saúde. A vida e a saúde do idoso, elas estão vinculadas em vários artigos. Se vocês assistiram outro vídeo, quando a gente falou do 98, também está lá o não prover as necessidades básicas. Então, necessidades básicas se relaciona à manutenção da vida e da saúde, e o artigo 99 vem reafirmar isso. Então, se a gente for verificar, a maior parte dos artigos do Estatuto do Idoso, ele vai falar de maneiras em que possam prejudicar, ele vai tentar de toda forma salvaguardar a vida e a saúde do idoso. A maior parte desses artigos vai se referir à obrigação familiar, mas a gente também pode buscar uma responsabilização dos órgãos públicos que precisam, que tem como premissa a oferta do cuidado, essencialmente a assistência social e a saúde, que tem uma pactuação, que tem verba para determinados
cuidados para determinadas ações, tá? Então, mas inicialmente é a família e notadamente quando a família não tem recursos, às vezes a família tem vontade, mas não tem recursos, então ela pode recorrer ao Estado. Aqui ainda, quando a gente fala privando de alimentos ou cuidados indispensáveis, eu gosto de chamar a atenção para uma coisa. A família tem que providenciar determinado atendimento de saúde para o idoso, porque o médico do posto de saúde diz que ele precisa fazer fisioterapia ou uma cirurgia. E aí a gente sabe como é que são os atendimentos do SUS. Infelizmente, por mais que os funcionários, os servidores do SUS se empenhem, e eu não estou aqui falando que eles não façam a parte deles, mas existe sim uma grande lacuna entre a necessidade e o cumprimento e o alcance a essa necessidade pela rede pública de saúde, por exemplo. Então, aqui, se for o caso e havendo a urgência no atendimento desse encaminhamento, pode-se procurar um advogado, pode-se procurar a Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público para se fazer um pedido judicial de atendimento comprovado a necessidade do atendimento de urgência, tanto para atendimento quanto para medicação. Às vezes a medicação passada é uma medicação que não está sendo oferecida pelo SUS, né, por aquela listagem de medicação, e a família não tendo condições, ela pode buscar. Qual que é a conduta delituosa aqui? Se a família não tem condições e também não foi buscar os meios de ofertar essas condições, ou seja, ela não foi atrás da Defensoria Pública, ela não foi falar com o Ministério Público, ela não buscou um advogado de confiança, ela deixou como está. Então, nesse caso, a família está assumindo, sim, uma conduta que está prejudicando, sim, a saúde emocional e psíquica do idoso. Então, ficar parado, se lamentando, dizendo que não tenho dinheiro para comprar o remédio, dizendo que não tenho dinheiro para determinada alimentação, né? Tem alguns idosos que usam alimentação especial, precisam de alguns aparelhos, como o CPAP, por exemplo, que é aquele de respiração. E não fazer nada, não fazer nenhum movimento. Eu sei, gente, que é difícil, tem famílias que não vão ter o horário disponível no horário em que esses órgãos funcionam, né? Funcionam durante o dia as pessoas estão trabalhando, mas tirar um diazinho, negociar um dia com o seu empregador para tentar ir atrás da oferta dessas necessidades do idoso é fundamental e faz parte, sim, da obrigação familiar. Tá bem? Eu volto no próximo vídeo para falar de uma outra conduta, de um outro artigo e deixar algumas reflexões. Lembrando, sempre existem os canais de denúncia, o Disque 100, as delegacias, promotorias, 180, aqui em Santa Catarina é 180. Procurem os telefones das delegacias civis, né, das delegacias da Polícia Civil, que também recebem denúncia, tá bem? A gente se vê numa próxima. Até mais.